sua família. Capítulo de número 3 e o verso de número 5. Os que acharam, digam amém. Diz-nos assim o verso de número 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A primeira parte do texto vai nos falar sobre o tempo de ajuntar pedras e o tempo de espalhá-las, ou melhor, o tempo de espalhar e o tempo de ajuntar. Para o judeu, esta expressão lhes era muito comum, muito óbvio, e eles tinham uma plena compreensão sobre esta realidade do tempo de ajuntar e o tempo de espalhar pedras. Se nós observarmos dentro das Escrituras Sagradas, nós iremos ver que, em várias ocasiões, altares foram construídos. E esses altares eram de pedras. Ou seja, as pedras eram utilizadas para se construir um altar. Então, de forma que isso para eles envolvia também um ato de adoração. Inclusive, se nós olharmos para a vida do profeta Elias, em um determinado momento da sua vida, quando ele confronta os profetas de Baal, e dentre aquele confronto, a Bíblia vai dizer que durante um longo período, ou da manhã até passado do meio-dia, os profetas de Baal, eles cortavam-se e pediam aos seus deuses para que pudesse responder-lhes. E o desafio que havia sido feito era que o Deus que respondesse com fogo, este seria o verdadeiro Deus. Devemos lhe dizer, e abra um parênteses aqui, inclusive para algumas situações que envolvem até a realidade de hoje, Baal, e hoje há muitas situações de até aqueles que estão intitulando algo que para nós não se enquadra, né? E tem até aqueles que dizem, nós estamos próximos aí de alguns dias em que o mundo pagão estará envolvido em comemorações ou em festas de caráter mundano. E há muito se fala hoje, e às vezes com tristeza que a gente vê, inclusive chegando aos nossos arraiais, a chamada balada cristã. Quem aqui não participou de uma festa de aniversário, de uma festa de casamento, que às vezes espera o pastor sair para mudar os ritmos da música, né? Para as pessoas se envolverem em danças. E isso, irmãos, não é coisa para que aqueles que são cristãos pratiquem. Isso não é algo que deve envolver uma vida cristã e sobre os nossos arraiais, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E às vezes há situações em que muitas das vezes, meu Américo, nós somos convidados para que
trazemos uma palavra, orarmos para abençoar, quer seja para um aniversário, quer seja para um casamento, quer seja para um noivado, né? Quer seja por uma questão comemorativa, especificamente de alguma outra realidade. E há dois altares, né? Um altar para adorar a Deus e um outro altar dos baalins ou das baaladas, né? E não há possibilidade para nós de servirmos a dois senhores. E até sou muito franco a dizer aos irmãos, até preferia que, se tem conotações dentro desta realidade, que nem me convide. Até porque eu vou embora. Eu saio de uma festividade, de aniversário, de casamento, de noivado, de comemoração de qualquer ato que seja. Mas há um Deus nos céus que continua contemplando. Então, o temor não deve ser ao pastor, o temor deve ser a Deus. Se há uma realidade de que o pastor não pode ver, e o Supremo Pastor, como é que fica nessa história? E aquele que contempla todas as coisas, como é que fica nessa história? E aquele que é a fonte da bênção, como é que fica? E até vou ser um pouco mais ousado, a ponto de lhes dizer que em locais como estes, muitas das vezes, a retirada do pastor e a transfiguração ou a mudança do ambiente do altar, sai também com o pastor a bênção. Porque a bênção não está no local, a bênção está na pessoa. E tanto que Deus fez uma promessa a Abraão e disse, ó, aqueles que tu abençoares serão abençoados. E aqueles que te amaldiçoarem serão. E se amaldiçoarem o altar de Deus, como é que fica? Porque de uma mesma fonte não pode brotar duas águas. Águas doces e águas amargas. E perceba que num altar aonde não se está em ordem, não há manifestação do poder e da bênção contínua de Deus. E muitas das vezes, quando nós olhamos para este texto, e os irmãos podem dizer, pastor, o que tem este texto a ver com o que o senhor está dizendo? Vou contextualizar e fazer a aplicação. Muitas das vezes em um ambiente como esse, irmão América, a gente chega lá e ajunta as pedras. A gente vira as costas, o que acontece? Espalham as pedras. E deixe eu lhe dizer, este texto falando do tempo de ajuntar pedras e do tempo de espalhar pedras, ele não está falando da realidade de se atirar pedra em alguém. E para nós que servimos a Deus, a questão de os momentos em que muitas das vezes pedras são espalhadas, precisamos saber a forma com que nós iremos utilizar essas pedras. Porque tem muita gente que tem muita facilidade de que pedras que lhes são espalhadas ao longo do caminho, o que acontece? Ela acaba fazendo com que essas pedras lhes sirvam de arma
Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, que entendamos que nos momentos em que as pedras forem espalhadas, nós ajuntemos essas pedras para fazermos bases firmes, para fazermos bases sólidas, para fazermos bases robustas dentro daquilo que nós precisamos construir. Observe que para o judeu era muito compreensível esta realidade de ajuntar pedras. O povo de Israel, quando sai da terra do Egito, chega em Jericó, no momento de atravessar o Jordão, Deus dá uma ordem, que eles deviam pegar 12 pedras lavradas. E essas pedras era para ser edificado um altar. Deixa eu lhe dizer, as pedras espalhadas é período de uma espiritualidade amarga. E muitas das vezes há alguns eventos de algumas forças da natureza em que espalham as pedras do nosso altar. E vou lhes dizer, inclusive, irmãos, tem dia que nós chegamos aqui na casa de Deus, mas chegamos destruídos. Chegamos aqui e o nosso altar, muitas das vezes, as pedras estão espalhadas. É aquele dia que pode ser inclusive como o dia de hoje, que você simplesmente venha dizer: só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje. Em uma linguagem mais simples, chegamos, e até chula, chegamos em frangalhos. Dobramos os nossos joelhos e muitas das vezes faltam palavras. Não conseguimos orar. Os hinos que são cantados, eles não atingem o íntimo e o profundo da nossa alma. Às vezes, se vem até o culto para cumprir um protocolo religioso. E tem aqueles que até dizem assim: não, eu vou, porque se eu não for, o pastor vai ficar pegando no meu pé depois, querendo saber por que eu não fui. Ah, se o pastor não me ver lá. Ou alguns que até diz: eu não sou obrigado a ir no culto. Deus não obriga ninguém a nada. Nem eu, nem a você. Muito menos servir a Ele. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não tem obrigação nenhuma com quem não tem um compromisso de obrigação com Ele. Quando falamos em o período, muitas das vezes, que as pedras estão espalhadas, é o período de uma espiritualidade que já foi grande, mas hoje destruído. As pedras estão espalhadas, mas que nesta noite que nós estamos aqui, reunidos diante da presença do Senhor, possamos entender que é o tempo de juntar as pedras para o nosso altar. Porque quando nós juntamos as pedras e o nosso altar está em ordem,
Os desafios podem ser ainda maiores. Mas a resposta dos céus, quando nós ajuntamos as pedras e o nosso altar está em ordem na presença do Senhor. O profeta, após os profetas de Baal terminarem o seu momento, a primeira coisa que ele faz é juntar as pedras, reparar o altar, colocar as coisas no seu devido lugar. Pastor Oséias, quando eu cheguei aqui, ele me fez menção de muitas das vezes algumas realidades de eventos naturais que pode fazer com que as pedras se espalhem. E ele disse de uma árvore que caiu aqui no caminho. E havia um carro debaixo desta árvore. Não se sabe se havia pessoas ou não. E muitas das vezes há alguns fenômenos que são devastadores. Mas quando nós falamos em altar em ordem, nós falamos da presença de Deus no altar. Nós falamos da glória de Deus manifesta. E hoje, muitas das vezes nós queremos a manifestação da glória de Deus, mas as pedras estão espalhadas. O que é isso, pastor? É os profetas de Baal. O que é os profetas de Baal, pastor? Vou lhe definir de uma forma simples: os performáticos. Hoje tem muita gente que está vivendo de performance. Mas Deus nesta noite não quer de nós performa, mas Ele quer altar com as pedras ajuntadas no seu devido lugar. Sobretudo, sobre a pedra angular que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E os profetas de Baal eram profetas de alta performance. Até porque, de manhã até mais do meio-dia, eles tentaram de tudo. Inclusive se dilaceraram. Mas nada aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para os profetas performáticos que só pensam em performance, só há barulho, só há grito, só há, muitas das vezes, encenações, mas não há manifestação da glória de Deus e muito menos fogo dos céus. Diferente do profeta que quando coloca o altar em ordem, coloca a lenha sobre o altar, coloca o sacrifício sobre o altar. E deixa eu lhe dizer, abrir um outro parênteses. Muitas das vezes, o crente performático, aquele que só pensa na performance, é aqueles que muitas das vezes só vêm para cumprir um compromisso religioso, mas não tem compromisso com o altar, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a vida cristã, não tem compromisso com o seu chamado. É tempo de juntar as pedras. É tempo de juntar as pedras. O profeta faz um desafio ainda maior. Diz só,
joga água em cima. Se fosse eu, ia mandar jogar álcool, 99% ainda, porque só os 70% você não vê a chama, ou gasolina. Que o poder de combustão é muito maior. Mas quando o altar, as pedras são ajuntadas, até água vira material de alta combustão para o fogo dos céus. E deixa eu lhe dizer, o profeta não faz uma oração muito longa. (21 e 18). Perdão, deixa eu só me fazer uma menção aqui antes, pastor Oséias, aí o senhor faz essa menção. Capítulo de número 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Capítulo de número 18. Só para você entender e contextualizar com o que eu estou falando, o 31 vai dizer: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Olha a oração que Elias vai fazer. Os profetas de Baal ficaram a manhã toda até depois do meio-dia. Verso de número 36. Os que acharam, digam amém. Acompanhe comigo. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: olha a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Verso de número 37, a oração continua: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizestes voltar o seu coração. Olha o que acontece no verso de número 38. Então caiu o fogo dos céus, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A oração de Elias tem 16 palavras. E conclui dizendo: quando o altar está de pé, o fogo do céu desce. Que possamos entender e ter a compreensão de que é tempo de juntarmos pedras. Verso de número 5. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O abraço em si já tem um afastamento implícito nele. Por quê?
Abrace uma pessoa e fica muito tempo abraçado com ela. O que a pessoa já logo faz? Né? No próprio abraço já está implícito, muitas das vezes, o afastamento. Por quê? Se você passa muito tempo abraçado, às vezes até a pessoa que está recebendo o abraço te empurra. Esse texto poderia utilizar ele para falar sobre a vida conjugal, inclusive. Porque tem dia que querem abraçar, né? Mas tem dia que não está tão fácil, né? Mas esse texto traz-nos uma realidade importante. Quando fala de abraço, fala de um instrumento que é utilizado por isso, que é o braço. E na vida cristã, nada se ganha no braço, mas pode se ganhar num abraço. Eu vou repetir. Na vida cristã, nada se ganha no braço, mas pode ganhar em um abraço. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre uma realidade de uma personagem bíblica que muitas das vezes passa inclusive desapercebido, mas que em um abraço houve a contemplação da busca que ele tinha, mas foi rejeitado. E é um personagem bíblico que muitas das vezes passa desapercebido, completamente desapercebido. Até porque o tema central envolve-se na pessoa de Jesus. Mas eu vou, inclusive, no culto de ceia, falar sobre um abraço que mudou a vida de um homem e da sua família. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de que há o tempo de abraçar. Mas às vezes há o tempo também. Você quer ver um tempo, inclusive para você definir que é um tempo de deixar de abraçar, inclusive voltado para o tema de casais, vai tentar abraçar o cônjuge quando está nervoso ou nervosa. Faz ele ou ela passar raiva e depois vai querer abraçar para você ver o que vai dar. Então procure entender. Às vezes é o tempo de deixar de abraçar, deixa a raiva passar, né? Deixa passar a irritação. Porque às vezes se for tentar abraçar numa hora dessa, dá mais raiva ainda. Quem concorda comigo diz amém. Quem não concorda diz misericórdia. Pode discordar, irmãos. Mas nós estamos falando da realidade da prática da vida. Inclusive da realidade daquilo que envolve a vida cotidiana. E há um fato extraordinário dentro do contexto bíblico na história de Israel. Israel estava vivendo um dos seus piores momentos. Violência, o caos generalizado para a nação de Israel. Deus envia um profeta. E envia um profeta com uma peculiaridade um tanto diferente. Até porque os profetas, eles tinham a responsabilidade de trazer o que Deus falava
ao povo. Mas este profeta fala do povo a Deus. E neste momento de caos, neste momento de violência, neste momento onde as coisas estavam fora de controle, Deus envia um profeta chamado Abacuque. E o profeta Abacuque, ele vem na contramão da realidade do que eram os profetas. Porque conforme eu disse, os profetas falavam de Deus aos homens. Abacuque vem para falar dos homens a Deus. Mas o que eu quero chegar ao ponto dos irmãos entenderem, que nestes piores momentos da nação, no caos generalizado, Deus diz: estou enviando um profeta para vocês. E se o povo de Israel faz a pergunta: qual é o profeta? Quem é o profeta? A palavra Abacuque quer dizer Aba, Pai. Simplesmente o quê? Eu estou enviando o abraço do Pai. E às vezes, no momento do caos, nós precisamos do abraço do Pai. No momento aonde está vivendo o caos, Deus envia a nação de Israel. E dentro do nome do profeta, o profeta falando do povo a Deus. Mas era como se Deus estivesse dizendo: ó, através do profeta, eu estou mandando o meu abraço. Porque Abacuque significa Aba, Pai. Abraço do Pai. Verso de número 6. Tempo de buscar e tempo de perder. E aqui nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com uma das situações. Quem aqui gosta de perder? Tem aqueles que dizem assim: eu não gosto de perder nem no jogo de palito. Mas há o tempo de percas. E eu até quero dizer aos irmãos, fazendo uma alusão, a um esclarecimento que eu sempre faço. Às vezes no momento de luto, no momento de dor, no momento onde parte-se um ente querido, alguém às vezes até diz assim: perdi. Mas deixa eu lhes dizer, irmãos, aqueles que morreram em Cristo, vou repetir, aqueles que morreram em Cristo, nós não perdemos, porque a gente só tem como perca aquilo que nós não sabemos aonde está. Se vocês sabem aonde está perdido? Não. Você perdeu aquilo que você sabe onde está? Embora às vezes seja comum dentro da nossa realidade de vida, às vezes guardar uma coisa tão bem guardada, que depois a gente não lembra onde guardou. Alguém diz: mas você perdeu. Aí a pessoa diz assim: não perdi não, eu guardei. Mas aonde? Não lembro. Será que é só na minha casa que acontece isso? Será que na sua também acontece? A gente guarda tão bem guardado que depois nem mesmo a gente acha onde guardou. E depois, um momento que você não está nem procurando, está ali, né?
E o homem tem uma dificuldade de lidar com isso, irmãos. Não vou dizer que é todos, mas eu tenho. Né? É daquelas realidades, não tem muito tempo. Eu estou procurando meu óculos. E a Eliane, onde coloquei o óculos? Ela dá uma olhada para minha cara assim e ri. Aí o sorriso que ela dá para mim já diz tudo. Aonde estava o óculos? E às vezes tem aquelas coisas que a gente procura em casa, ela diz, tá aí na gaveta. Aí você vai lá, revira a gaveta, não acha. Aí ela chega, abre a gaveta. Estava onde? Na gaveta. Será que isso acontece só comigo? Não, né? Eu não sei que mistério que as mulheres têm de guardar os negócios tão bem guardado que esconde da gente, a gente procura e não acha. Ela chega lá, procura aí, acha. Né? Mas nós temos uma dificuldade em lidar com a perca. Ninguém quer perder. Mas deixa eu lhe dizer, as percas são bíblicas. E tem percas que nós precisamos ter. Tem coisas que nós precisamos perder. E às vezes, são fases da vida. Se nós lermos Eclesiastes 12, nós vamos falar de grandes percas que vão tendo. E algumas percas são naturais. Tem gente que perde o cabelo, tem gente que perde os dentes. Vai perder aquela pele lisinha. Vai perdendo a audição. Vai perdendo a força nos braços, no corpo. E não tem como fugir desse processo. Não tem. Pastor irmão Américo, uma determinada ocasião, disse que o pastor Anselmo Silvestre, de saudosa memória, um dos grandes ícones da Assembleia de Deus no Brasil, que durante décadas foi pastor da igreja em Belo Horizonte, presidente da Comadengue, primeira convenção do estado das Minas Gerais, e comandava boa parte do estado das Minas Gerais. E em uma das suas falas, ele estava mencionando sobre a questão da idade, das percas que a gente tem. E aí ele fez um apelo. Quem aqui não quer ficar velho? Muitos irmãos levantou a mão, que não queriam ficar velho. Aí ele diz, é só morrer. Não quer envelhecer? Morre. Porque é um processo natural. Pois não, Américo? O irmão Américo estava no culto. E ele disse que pediu para os irmãos se colocar de pé, que ele ia orar naquela hora, para quem não quisesse ficar velho. Ficou alguém de pé, irmão Américo? Só por curiosidade. Até o senhor levantou a mão no dia? E aqui fica para nós mais jovens. Embora eu não estou nessa classe de tão jovens, que eu já estou dos 40, chegando nos 50. Entendermos que quando nós olharmos para alguém, que muitas das vezes já teve percas, inclusive, até da paciência, né?
Que a paciência não é mais a mesma, né? Nós entendemos que muitas das vezes pode ser um retrato nosso no futuro. A Eliane fala que quando eu ficar mais velho eu vou ficar, não vou falar não. E só Jesus para ter misericórdia se eu chegar nesse ponto, viu? E às vezes é muito mais fácil nós, com a realidade da idade, chegarmos à velhice, vou dizer, é muito mais fácil tratar com uma criança do que muitas das vezes tratar com uma pessoa de muita idade. Porque a criança, você fala a criança e o velho. Eu fui fazer uma visita, uma ocasião com a Eliane. A Eliane entra no carro e desmandou a chorar. Eu olhei para ela e falei, mas o que está acontecendo, meu bem? Aí ela disse assim, eu não quero ficar velha assim não. Que Jesus me leve antes. Porque eu não quero dar trabalho para ninguém. O que eu quero lhe dizer? Que as estações da vida, elas são Vamos ter percas. E precisamos aprender a lidar com as percas. A grande dificuldade é que nós nos preparamos somente para ganhar. Mas aqui, o sábio está dizendo, há tempo de perder. Ou seja, há o tempo da busca, há o tempo da conquista. Há o tempo em que as coisas vão acontecer. Mas também vai ter o tempo de perca. E nós precisamos saber perder. Nós estávamos em um culto aqui não tem muito tempo. Estavam os netinhos da irmã Ione. E o filho da irmã Thaís e do irmão Júlio. Eu não lembro se era uma escola dominical ou se era um culto. Era uma escola dominical, né? E aqui estava no encerramento da escola bíblica dominical. E eu não sei o que os meninos estavam fazendo, o Daniel, o Léo, qual o outro netinho da senhora, irmã? O Lucas, mas na realidade era com o Daniel. Aí o Léo olhou assim para o Daniel e disse, você precisa saber perder. Porque tem gente que não sabe perder. Mas a Bíblia está dizendo que há o tempo de perder. E tem percas que são ganhos. Tem percas que ela traz muito mais resultado do que ganho. Hoje as pessoas estão perdidas na busca de acumular. Encerro aqui. Qual o aumentativo de perder? Qual seria? Vamos dizer assim, num português coloquial, do que vem à mente assim, se eu falasse para você, aumentativo de perder. Perdão.
Tem gente que não sabe perder. Tem gente que não sabe o que é perdão. E o que é perdão? Perdão é deixa ir a mágoa. Deixa ir o ressentimento. Deixa ir as frustrações. Saiba perder. Saiba perdoar. Há tempo de perder. E há tempo de buscar. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.